Fala, terceiro ano. Tudo bem, galera? Pessoal, a videoaula de hoje vai trazer alguns aspectos da primeira fase modernista, certo? Nós estudamos em sala, nós discutimos sobre esse movimento literário, o início desse movimento literário aqui no Brasil, né? E apresentei a vocês, já por meio das plataformas, os principais autores, né? Os principais nomes da primeira fase modernista aqui no Brasil. Então, na aula de hoje, apresentarei a vocês um pouquinho mais aprofundado sobre Oswald de Andrade, ok? E para iniciarmos a nossa aula, retomando alguns aspectos, trago a frase do Mário de Andrade, em que ele diz: "E vivemos uns 8 anos até perto de 1930 na maior orgia intelectual que a história artística do país registra." Esta frase do Mário de Andrade, ela está direcionada à primeira fase modernista. Esta frase, ela vai trabalhar muito bem tudo aquilo que os autores da época, os intelectuais da primeira fase, também conhecida como fase heróica, pretendiam fazer com o nosso país, né? De fato, é toda uma orgia, pegando a palavra que ele mesmo utiliza, vamos mexer, vamos desestabilizar as estruturas artísticas e intelectuais, as produções deste período, ok? Então, a primeira fase, turma, ela se consagrou aí de 1922 a 1930. Na verdade, a primeira fase ela consagrou as renovações artísticas que tiveram no início do século XX, né, com os pré-modernistas. Então, nós sabemos aí que Lima Barreto, Monteiro Lobato e até mesmo Euclides da Cunha, eles já esboçavam um certo desapego com os cânones literários, não é? Com aquelas formas já consagradas de fazer literatura, de compor literatura, né? E será, então, um período aí inicial de preocupação com a arte literária, uma arte literária mais engajada, uma arte literária mais voltada para a nossa realidade. E aí a gente retoma aqueles aspectos do pré-modernismo que nós falamos, né? Autores dos esquecidos, os esquecidos da República. Então eles já tinham uma certa preocupação em apresentar os problemas sociais e em como poderiam ser resolvidos esses problemas, tá? Então, até 1922, nós tínhamos uma literatura acadêmica voltada para os modelos clássicos de literatura, para os modelos europeus, né? De como fazer uma prosa, de como estruturar uma poesia, não é mesmo? E aí, a primeira fase ela vai se caracterizar por essas tentativas de solidificação do movimento, né? De trazer as novas ideias e fazer com que elas sejam divulgadas, implementadas. Tudo bem? Com a Semana de Arte Moderna, nós não podemos esquecer a Semana de Arte Moderna, os primeiros intelectuais modernistas proclamavam a independência cultural. E eu lembro de ter falado isso com vocês ainda em sala. Tudo bem? 1922 ele não foi um ano escolhido aleatoriamente. Foi pensado para, né? Eram os 100 anos aí da proclamação da República. Já estávamos mais do que na hora de ter uma proclamação intelectual, cultural, tudo bem? Então, essa independência cultural do nosso país, claro, foi uma nova maneira, pensou-se numa nova maneira de se fazer literatura, de estruturar o que era literatura, ok? Tudo bem? E apesar da diversidade de correntes e ideias, os escritores desta primeira fase eles defendiam a reconstrução da cultura brasileira sobre as bases nacionais. Além disso, a promoção de uma revisão crítica do nosso passado histórico e também das nossas tradições, não é mesmo? Nós não podemos esquecer que um povo ele é formado pela sua tradição, pela sua história, pela sua formação, ok? E também eles tinham a ideia de eliminar aquele nosso complexo de colonizados. O Brasil foi colonizado, então ele tem que fazer, ele tem que ser, abaixar a cabeça, digamos assim, para a cultura europeia, para os modelos europeus, não é mesmo? Então, turminha,
Vale lembrar, e aí eu não posso deixar de citar isto, que a Semana da Arte Moderna foi o pontapé inicial do nosso modernismo, ok? Eles começaram a embasar o meio intelectual, né? A Semana de Arte Moderna ela vem para embasar esse meio intelectual, tudo bem? E, claro, após essa semana que a gente estudou em sala, que eu comentei com vocês como ela se estruturou e o porquê de ter sido em São Paulo. Então, a Semana de Arte Moderna de 1922 ela tem um peso muito grande dentro da nossa cultura, não só no campo artístico, mas todo o campo intelectual do nosso país, ok? E aí, após a Semana de 1922, várias publicações, várias revistas literárias e alguns manifestos que vocês estudaram, que eu disponibilizei a vocês, começaram a ser lançados, tá? Sempre objetivando divulgar as novas propostas, tidas por Monteiro Lobato, não sei se vocês vão se lembrar, como uma arte passageira. Não foi isso que ele falou sobre as vanguardas europeias, né? Ele disse que a Anita Malfatti ela estava se embasando em uma arte que era tida impura e também uma arte passageira, que em breve ninguém mais se lembraria daquilo. Então não se esqueçam, essa primeira fase modernista, percebam, ela tem toda uma história, tem todo um contexto para que ela se desenvolva no nosso país. Tudo bem? E aí, turma, claro, apresento a vocês Oswald de Andrade, né, que ele trabalha muito essa questão da ironia e da subversão, ok? Vale destacar o seguinte, quanto a este autor especificamente. Ele nasceu em São Paulo, filho de uma família rica, tá? Então ele tinha dinheiro, a família dele tinha dinheiro, cursou aí direito e logo em seguida ingressou na carreira jornalística. A obra do Oswald de Andrade ela representa um dos maiores rompimentos do modernismo brasileiro, ok? Conheceu Mário de Andrade, teve uma certa relação intelectual, uma amizade com Mário de Andrade, certo? E quando conhecem, quando se juntam a Tarsila, Anita Malfatti, Menotti Del Pitta, eles terão aí algumas influências muito próximas, né, muito mútuas, e um pensamento de renovação, de buscar o novo. Tanto que eles formam o grupo dos 5, e aí eles trazem pra gente, né? Eles trarão pra gente toda essa ideia do modernismo, da inovação, da busca de uma nova literatura, uma literatura também mais acessível ao povo, tá? É interessante notar, galera, o seguinte, ele fundou a revista semanal Pirralho em 1911, junto com Alcântara Machado, que é um dos autores que nós também discutiremos, que eu trarei para vocês, que nós discutiremos em sala, tá? Em 1917, ele publicou na coluna no Jornal do Comércio, onde ele escrevia, ele mantinha essa coluna também semanal, uma defesa à Anita Malfatti, né, por conta da crítica que ela sofreu por Monteiro Lobato, por parte do Monteiro Lobato. Então, vejam, ele sempre esteve ali alinhado com essa questão de modernidade, ele conhecia as vanguardas europeias, ele próprio tinha conhecimento das vanguardas europeias, já que viajava muito para a Europa, tá? E nessas viagens ele acabou adentrando ao grupo aí, ao meio dos intelectuais e conhecendo essas vanguardas, conhecendo toda essa questão de inovação, ok? E aí, para quem viu a aula dos autores modernistas, né, eu trouxe a fala da professora Maria Augusta da Fonseca, que é uma estudiosa da obra oswaldiana, né, professora do Departamento de Crítica Literária da USP, e ela diz, né, a modernidade do Oswald está em ver o mundo sem justificações, em procurar entender o Brasil em suas tradições, abolindo preconceitos, e a partir daí extrair as suas particularidades. Sua obra é, de modo geral, capaz de criar no leitor, em nós leitores, novas perspectivas. Oswald incomoda, subverte raciocínios, ensina a olhar seriamente pelo caminho do humor. Assim como a sua obra, Oswald ele sempre foi muito debochado, muito irônico, né? Extremamente crítico,
ele era uma pessoa crítica, ele, né, a pessoa do Oswald de Andrade era uma pessoa crítica com o meio em que ele estava, com a burguesia que a sua família fazia parte. Ele satirizava muito os meios acadêmicos, né? Ele achava que essa questão da academia, né, das pessoas com uma formação superior, eles eram muito elitistas, né? Acabavam aí se desfazendo das outras pessoas, se desfazendo desse modo de pensar, somente aquilo que eles pensavam no meio da academia era o certo, era o correto. Então o Oswald ele sempre foi muito, muito crítico, tá? A Oswald do Oswald representa um dos maiores rompimentos, como eu disse a vocês, e aí, sem ser ingênuo, ok? E sem ser ufanista, né, nacionalista, o Oswald defendeu a valorização das nossas origens, ok? Do nosso passado histórico, do nosso passado cultural. Ele vai em busca dessa nossa origem, desse nosso povo, como que de fato surgiu o brasileiro, quem deu origem à cultura brasileira, ok? E ele recuperando, trabalhando a paródia, trabalhando a ironia, ele busca atualizar a nossa história de uma maneira crítica. Isso nós não podemos deixar de citar, nós não podemos reforçar aqui na aula, ok? Então percebam o seguinte, turminha, ele vai ser uma pessoa muito crítica na sua vida, mas ele também vai levar este ponto para a sua obra, principalmente dentro da sua poesia. Claro, ele também tem as suas produções em prosa, em teatro, né, em textos dramáticos, mas a poesia acho que é um dos pontos mais perceptíveis dessa crítica, dessa paródia, dessa ironia, dessa subversão no modo de pensar social, ok? O Brasil, galera, em suas contradições, ao mesmo tempo em que captava na nossa natureza, ou melhor, que ele captava a nossa natureza de uma forma muito positiva. Então ele também vai exaltar alguns aspectos da nossa cultura, alguns aspectos do nosso país, mas jamais deixará de apontar as contradições que o nosso país apresenta, ok? O poema Cidade, este que está aqui para vocês, ele representa muito bem essa contradição de ideias, né? Ele traz para a gente, se vocês pararem para analisá-lo, ele traz para a gente a ideia do primitivo, do passado, né? Um passado um tanto quanto distante, o provinciano, que é aquela sou colônia, sou da metrópole, somos um povo provinciano, não somos, e já apresenta para a gente a ideia de modernidade. Foguetes pipocam o céu quando em quando. Há uma moça magra que entrou no cinema. Vestida pela última fita, conversas no jardim onde crescem bancos. Sapos, olha, a iluminação é de ulha branca. Mães estão chamando. A orquestra rabecoa na mata. Então percebam que algumas palavras elas nos apresentam a ideia de modernidade, cinema, né? Não se esqueçam que nós estamos falando aí de 1920, 1930, ok? Quando ele cita os sapos é uma referência direta ao modo antigo, primitivo de se pensar e de se fazer literatura. Não se esqueça lá do parnasianismo, não é mesmo? O próprio poema Os Sapos, do Manuel Bandeira, que faz essa referência, faz essa alusão aí aos Parnasos, porque eles tinham aquela questão da métrica, da rima, do ritmo, das figuras de linguagem, né? Tinha toda uma forma de se fazer e de se construir literatura. Tudo bem? Uma das propostas mais importantes do projeto artístico oswaldiano foi a ruptura com os padrões da língua literária culta. Ele buscou ele buscou uma língua mais brasileira, né? Ele busca um falar mais brasileiro. Por quê? Porque ele acreditava que a gramática que nós falamos, ou o como nós falamos, também contribuía para a definição da nossa nacionalidade.
Oswald de Andrade vai dizer que o modo como nós falamos, o modo como nós nos comunicamos contribui, mesmo que às vezes de uma maneira errada, né, incoerente com o que a gramática normativa prescreve, estes erros eles contribuem para a formação da nossa própria identidade, para a formação da nossa cultura. Eu não posso falar somente como a gramática orienta, como a gramática pede. Existem algumas situações, né? O Oswald traz isso para a gente. Então ele traz neste poema, por exemplo, pronominais, justamente essa definição de falar errado, né? Ou de como falar, construindo aí a nossa identidade. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Então a gramática, ela já prescreve, esta regra a gente aprende na escola. Não se começa a frase com pronomes oblíquos, né? Me, dá. Pelo contrário, a gramática já nos orienta primeiro o verbo e depois o pronome. Então o Oswald ele vai trazer este ponto para a gente, esse contraponto, para que a gente possa pensar e analisar. A questão da linguagem é um fator muito importante para a primeira fase modernista. Tá? Tanto que é recorrente o estudo sobre a linguagem dentro do modernismo brasileiro na primeira, na segunda e na terceira geração. Tá bem? Quanto à construção dos textos, a linguagem criada por Oswald, né, que é considerada nova até então, essa questão de trazer o falar para dentro da literatura, para o texto escrito, caracterizou-se muito pela síntese, pelas rupturas sintáticas e lógicas que nós pensamos e estruturamos uma frase. Também traz a questão da fragmentação e várias vezes, tá? O Oswald ele vai se valer da técnica dadaísta. Para quem viu a aula sobre as vanguardas europeias, o que foi a técnica dadaísta? Lá eu disse para vocês, o ready-made, criado então pelo Duchamp, é justamente atribuir um novo sentido, né? Mudar aquele sentido comum que todos conhecem de acordo com um objeto, com uma fala, com uma frase, né? A prova de que todas essas construções textuais desta linguagem criada por Oswald de Andrade é o poema Maturidade. O senhor e a senhora Amadeu participam, a vossa excelência, do feliz nascimento de sua filha Gilberta. E aí, do ladinho, vocês têm a roda de bicicleta, né, que é uma recriação da obra do Marcel Duchamp, em que traz essa questão aí de romper com as estruturas que nós já conhecemos, né? Modificar as estruturas, sejam elas faladas, sejam elas escritas, que todos nós temos conhecimento. Toda a sua produção, seja poesia, seja prosa, né, traz o humor misturado com o lirismo, traz a piada e a imaginação para que os leitores possam ampliar um pouquinho o seu pensamento, o seu modo de pensar, ok? Os lugares comuns usados de maneira poética é o nascimento, não é mesmo? O que tem de poético dentro dessa estrutura? Então a gente começa a rever alguns conceitos, certo? E atribuir novos sentidos, novos significados para aquelas situações tidas como comuns, como normais, ok? A fala popular, a caricatura, a ironia e essas rupturas sintáticas, essas fragmentações, é muito recorrente dentro da poesia do Oswald de Andrade, perdão, galerinha, do Oswald de Andrade, ok? Então, só para finalizar, não poderia deixar de citar para vocês a questão dos romances, tá? Que ele publicou. Ele tem uma produção muito extensa de poesia, mas ele também tem algumas produções voltadas para a prosa, né? E também para o teatro, como está aqui para vocês, certo? Então, ó, o romance Memórias Sentimentais de João Miramar foi escrito em 1916, mas só foi publicado, a primeira publicação,
em 1924, e também Serafim Ponte Grande, que ele escreveu e publicou aí em 1933, tá? Tais obras, tanto Memórias Sentimentais quanto Serafim Ponte Grande, elas estão muito ligadas às ideias do movimento do pau-brasil, né? A corrente que nós estudamos do pau-brasil, e também ao movimento antropofágico, a deglutição, o aproveitar a nossa cultura, o deglutir da nossa cultura e das culturas estrangeiras, né? E formar aí, juntar as melhores coisas dessas duas culturas para que a gente possa ter uma nacionalidade própria, ok? E, obviamente, não poderia deixar de citar sobre a estreia do Oswald de Andrade, que foi com texto dramático, foi uma peça de teatro, né? Então, lá em 1916, a sua primeira peça foi escrita em francês, que não vou pronunciar porque não domino, vai que eu falo errado, né? E vocês podem acabar aí me zoando também, então, só para que vocês conheçam, depois eu passo o nome para caso vocês queiram pesquisar, tá? E seus 3 principais textos dramáticos, na verdade, eles foram produzidos na década de 30. Então, a sua primeira produção, a sua primeira escrita, né, ele estreia na literatura, escrevendo uma peça de teatro, uma peça em francês. Vejam que ele é uma pessoa que detém um certo conhecimento, né, não é qualquer um. Só que só na década de 30 é que ele vai ter todo esse amadurecimento, todo esse conhecimento para a composição literária. E aí as suas 3 principais peças, O Homem e o Cavalo, publicado em 34, tá? O Rei da Vela, escrita em 33, mas só publicada em 1937. E por último, A Morta, que foi escrita e publicada em 37. Só para encerrar a aula, turma, O Rei da Vela é uma peça icônica, né? A Companhia de Teatro do Zé Celso a encenou, e uma das últimas encenações foi agora em 2018, se minha memória não me engana, tá? E ele traz aí uma subversão de como pensar a sociedade, de como ver a sociedade brasileira, quem nos representa e como que nós, o povo brasileiro, acaba sendo ludibriado em algumas situações. É bem legal, vale a pena vocês pesquisarem, vocês conhecerem e se aprofundarem um pouquinho mais, na verdade, em todas as obras do Oswald de Andrade. Tá? Como eu disse a vocês, ele é um autor que morreu achando que nunca seria lido, certo? E que aí a partir das 50, principalmente na década de 60, alguns estudiosos, alguns pesquisadores acabaram aí conhecendo todo esse aparato literário que o Oswald nos deixou e a importância que ele tem para o modernismo brasileiro. E aí vem à tona tudo isso que ele pôde produzir e achando que jamais seria lido, hoje nós temos conhecimento, hoje nós temos acesso. Tudo bem? Galerinha, obrigado, desculpa por qualquer coisa. Espero que esse vídeo ajude, esta videoaula ajude a todos vocês. E a gente se vê em breve. Até mais, turma!